Fala, povo! Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos começando aqui mais uma aula de matemática e o tema da aula de hoje é a equação reduzida e normal de uma circunferência. Aqui a princípio eu coloquei a definição de uma equação reduzida, então tem aqui x menos o x do centro da circunferência ao quadrado, mais y menos o y do centro da circunferência ao quadrado, tudo isso igual ao raio ao quadrado. E vamos para o nosso primeiro exemplo, exemplo A. Então tem aqui, obtém a equação reduzida e normal de centro 1 e 2 e raio igual a 4. Então o que a gente vai fazer? A gente vai partir dessa definição aqui. Então tem x menos o x do centro. Bom, o x é o primeiro valor, né? Então 1, coloco aqui, 1 ao quadrado. Mais y menos o y do centro. É o segundo valor, vale 2. Então, coloquei aqui, 2, tudo isso ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. O raio foi dado no enunciado, é igual a 4. Então, 4 ao quadrado. E para melhorar um pouco, daqui para cá, eu fiz 4 ao quadrado, isso é igual a 16. Beleza, essa segunda equação aqui já é a equação reduzida da circunferência, tá certo? A primeira de verdade também já é, mas vamos dar uma melhorada aqui. Então, 4 ao quadrado igual a 16. Beleza? Determinei a equação reduzida. Vou determinar agora a equação normal, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esses dois quadrados aqui. Então, eu tenho x menos 1 ao quadrado. Então, isso é x menos 1 que multiplica x menos 1. E o y menos 2 ao quadrado é a mesma coisa. Y menos 2 que multiplica y menos 2. Tudo isso igual a 16. Beleza? Aplicando aqui a distributiva, eu tenho x vezes x, isso é x ao quadrado. X vezes menos 1, isso é menos x. Menos 1 vezes x também dá menos x. E menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, e 1 vezes 1 é igual a 1. Beleza. Vou para o segundo aqui, y vezes y ao quadrado. Y vezes menos 2, menos 2y. Menos 2 vezes y, menos 2y novamente. E menos 2 vezes menos 2, menos com menos fica mais, e 2 vezes 2 é igual a 4. Tudo isso igual a 16. Beleza? Vou melhorar um pouquinho aqui, juntando termos semelhantes. Então, daqui para cá, o que foi que eu fiz? Bom, peguei os termos semelhantes, então, menos x com menos x ficou menos 2x, tá certo? O restante é a mesma coisa, ficou x quadrado menos 2x mais 1. E na parte do y, eu tenho menos 2y com menos 2y, isso é igual a menos 4y. Restante igual, y quadrado menos 4x mais 4, tudo isso igual a 16, então tudo isso igual a 16. Beleza? O próximo passo é, eu vou pegar só os termos, né? Os monômios aqui que tem letras, eu vou deixar eles um pouco à esquerda e juntar os números, tá certo? Então, x quadrado menos 2x mais y quadrado menos 4y. E para o final eu coloquei mais 1, mais 4. E o 16 estava aqui positivo, eu vou deixar ele, vou jogar ele para o outro lado da equação. Ele vai ficar negativo, tá certo? Tudo isso igual a 0. Beleza? Daqui para cá, o que eu vou fazer? Vou fazer a soma aqui, Então, copio todo o resto, x quadrado menos 2x mais y quadrado menos 4y. E faço, 1 mais 4, 5. 5 menos 16 isso é igual a menos 11. Tudo isso igual a 0. Beleza, essa equação é a equação normal da circunferência. Beleza? Então, nesse primeiro exemplo, a gente determinou aqui a equação reduzida, que é mais simples, e desenvolvendo a equação reduzida, a gente chega na equação normal. Beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo, o nosso exemplo B. Então, eu tenho aqui, dada a equação normal x quadrado mais y quadrado menos 8x mais 10y mais 37, tudo isso igual a 0, obtenha o centro e o raio da circunferência. Muito bem, vamos lá então.
O primeiro passo é, eu vou copiar essa equação aqui embaixo com um detalhe. O 37 que estava aqui positivo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai ficar negativo. Beleza? Chegando nesse ponto, a gente vai ter que lembrar da parte de produtos notáveis, né? A gente vai ter que lembrar, nesse caso aqui, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, né? O quadrado da soma, lembrando, vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença é bem parecido, só muda o termo do meio, né? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Por que eu vou fazer isso? Bom, daqui para cá, se eu enxergar essa equação como um produto notável, olha o que eu posso fazer. Eu tenho aqui menos 8x. 8 eu vou escrever como 2 vezes 4, beleza? Então estava menos 8x, ficou menos 2 vezes 4 vezes x, certo? O x quadrado não mudei, o menos 8 eu fiz essa transformação. O y quadrado também não vou mudar, eu vou copiar aqui. E o 10y eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o menos 8x. 10 é 2 vezes 5, então mais 10y vai ficar mais 2 vezes 5 vezes y. Tudo isso igual a menos 37, então eu coloquei aqui, ó, igual a menos 37. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que são esses espaços que você deixou em branco aqui? Bom, lembrando lá dos produtos notáveis, a gente tinha o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Para a diferença, no termo do meio, a gente colocava o sinal de menos. Então, essa é a ideia que eu vou utilizar aqui, ó. Se a gente pensar no desenvolvimento do produto notável, o quadrado da soma, tem aqui, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, primeiro vezes o segundo. Quem é o segundo, então? É o 4? Então, para terminar, não é o quadrado do segundo? Então, como 4 é o segundo, eu vou colocar nesse espaço esse valor aqui, ó, 4 ao quadrado. Beleza? Estou completando o quadrado. É o que falta para eu ter um quadrado perfeito. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa no segundo passo aqui, ó. Tem o y ao quadrado, então o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, quem que é o segundo? É o 5. Então, esse espaço aqui vai ser preenchido por quê? Por isso aqui, ó. Segundo ao quadrado. Então, fica 5 ao quadrado. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, só que tem um detalhe. Eu tinha aqui, ó, menos 37 e eu estou adicionando aqui 4 ao quadrado e 5 ao quadrado à esquerda. Eu não posso simplesmente adicionar e não fazer nada do outro lado, tá certo? Então, toda vez que eu adicionar alguma coisa à esquerda da equação, eu também preciso adicionar à direita da equação. Então, por isso que aqui, por eu ter colocado 4 ao quadrado, desse lado eu também vou colocar 4 ao quadrado. A mesma coisa com 5 ao quadrado. Adicionei 5 ao quadrado à esquerda, vou adicionar também 5 ao quadrado à direita. Beleza? E aí, se eu enxergar esses três termos aqui como um produto notável, a gente vai perceber que isso aqui vai ser um quadrado da diferença, vai ser x menos 4 ao quadrado. E esses outros três termos aqui, esses outros três monômios, também, né, vai ser um quadrado não da diferença, mas sim da soma. Será 5 mais y ao quadrado. Tudo isso igual a, ó, 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. 16 mais 25, 41. 41 menos 37, isso é igual a 4. Tá bom? E para a gente terminar, 4 eu sei que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Tudo bem? E chegando nesse ponto, eu consigo determinar quem é o meu centro e quem é o raio. Tá certo? Para determinar o centro, basta olhar os valores que eu tenho aqui, ó. Eu tenho menos 4 e mais 5, não é isso? É só copiar eles aqui embaixo com o sinal trocado. Então, tá menos 4, fica aqui 4 positivo. Tá mais 5, fica aqui menos 5. Beleza, esse é o centro da minha circunferência. E o raio? Bom, o raio vai ser igual a 2. De onde eu tirei esse 2 ao quadrado? Por que eu escrevi ele dessa forma? Porque lá em cima, na definição,
né, da equação reduzida, a gente escreve sempre dessa forma, é o raio ao quadrado. Por isso, 2 ao quadrado, quer dizer, o número que está embaixo passa a ser o meu raio. Então, raio é igual a 2 e o centro da circunferência 4 e menos 5. Beleza? Uma observação aqui. Percebam que a letra A ela é mais tranquila de ser feita, né? É só colocar na fórmula e fazer o desenvolvimento. Ela é bastante simples. O segundo modo, a letra B, partir da equação normal e obter a equação reduzida, ele é mais complicado, tá? Ele é mais chato. Você precisa ter bem produtos notáveis na cabeça para desenvolver. Então, se você estiver fazendo pela primeira vez, você vai perceber que dá um pouco de trabalho, tá certo? Existem até outras maneiras de você fazer, existe fórmula para isso. Só que assim, é tanta fórmula, principalmente em física, que se você for memorizar todas elas, vai dar um trabalhão. Então, se você puder usar o raciocínio aí e usar produtos notáveis, eu acredito que com um pouco de treino vai ser mais fácil do que memorizar mais uma fórmula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Um grande abraço, tchau!